E fala, meus Bitcoiners, sextou com o Bitcoin em queda. A gente viu ao longo da noite o Bitcoin sair lá da região dos 72 direto para os 65 mil dólares. E sim, temos oportunidades acontecendo nesse exato momento. Eu estou com alguns trades para entrar, eu estou com alguns trades que eu entrei agora há pouco. E eu vou te explicar todos os cenários, probabilidades e o que esperar do Bitcoin aí ao longo dos próximos dias, logo depois da vinheta. Pessoal, então o Bitcoin nesse exato momento nos 67 mil dólares e chegou lá na mínima dos 65.600 dólares. A gente tinha comentado sobre essa possível cunha ascendente, né? E eu falei que tem dois pontos importantes aqui no curto prazo. O primeiro é esse suporte aqui dos 69 mil dólares, que é esse fundo prévio, certo? E que ele segurou muito da última vez. Por que ele era tão importante assim? Porque a última vez que a gente testava suportes de curto prazo, as compras elas eram feitas com uma certa urgência. Então, se a gente tivesse um teste e visse o preço subir muito e não voltar, a gente ainda tinha euforia no mercado. Mas se a gente visse o preço fazer um topo descendente e perder esse fundo, significa que boa parte dessa euforia foi embora. E tudo isso porque a gente falou, né, de dados macroeconômicos da inflação que foram divulgados ontem, eu falei ontem no final do vídeo, e isso com certeza iria impactar muito o preço, né? Então a gente está vendo nesse exato momento a Bolsa de Valores americana se performar em queda, né? Ontem a gente chegou a ver uma queda aí de quase 1,5%, que para o S&P 500 é sim muita coisa, tá, pessoal? E o Bitcoin testando aqui a nossa segunda região de suporte mais forte, que particularmente falando, eu acho que a chance da gente fazer, tipo assim, pelo menos um fundo local nessa região é muito grande, tá? Porque a gente tem muito suporte e a gente já teve uma desvalorização aí de mais de 10%. Então, como a gente sabe que o mercado está muito eufórico, a tendência de fato é que as pessoas tentem abrir posições compradas. Eu até fiz uma entradinha agora, né, no 67k, com valor bem pequeno, só para começar a garantir um pouco de lucro caso esse preço ele resolva subir e eu não ficar completamente fora desse movimento. Mas eu deixei uma ordem aqui abaixo desse fundo, nessa região. Eu também tenho algumas ordens aqui embaixo. Justamente porque, como o preço subiu muito, quanto mais o preço cair, mais as pessoas vão tentar entrar e pegar, né, essa queda. Então eu tô com algumas ordens de compra aqui, de posições até de position, tá, galera? Posições aí que podem demorar alguns dias, quem sabe até algumas semanas, para caso o preço volte a retestar a região de máximas históricas. E eu ainda estou com bastante capital em dólar para caso a gente perca os 60 mil dólares, né? A gente vá corrigir aí no gráfico semanal, que igual eu falei, uma hora vai acabar acontecendo. E se a gente perder, né, a mínima, perdeu 59 mil dólares, cara, aí a gente vai ter excelentes oportunidades, inclusive oportunidades para o longo prazo. Outra coisa que vale falar, o gráfico de 4 horas ele está entrando em sobrevenda, tá? Ele está bem perto de entrar. Se a gente ligar aqui o indicador RSI Levels, que mede quanto que é a sobrevenda mais ou menos, a gente vê que justamente os níveis mais extremos da sobrevenda acontecem aqui nessa região entre os 65 e os 60 mil dólares. Por isso que as minhas ordens elas estão aqui nessa região. São ordens de trade, tá? Não são ordens de longo prazo, justamente porque quando o gráfico de 4 horas, depois de uma grande movimentação de alta, eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal, ele entra em sobrevenda, geralmente essa região costuma ser um fundo muito importante. Então nem que ele faça um repique aqui para vir aqui buscar uma retração, voltar lá próximo aos 70, quem sabe, é uma excelente oportunidade aí de acumulação. Por isso que eu estou com algumas ordens aí nessa região, tá? Olhando aqui, né, o Tensor Charts, a gente tá com muita instituição em ambos os lados, então a gente vê euforia em ambos os caminhos e também, né, olha só, a gente tem muita ordem até os 60k, então é uma região que eu acho difícil agora o preço ele simplesmente desabar e perder os 59 mil dólares, tá? Probabilidades, nada é impossível no mercado de criptomoedas, daqui a pouco o mercado tradicional ele vai abrir, então se a gente tiver uma venda massiva dos ETFs, por exemplo,
isso poderia acontecer, tá? Mas vale a pena ficar de olho nessa região de suporte, que eu acho que para alguns trades aí que vão demorar mais tempo, sem ser aqueles day trade que a gente estava fazendo nessas correçõezinhas aqui, ó. Todas essas correções a gente fez trade aqui, eu comentei. Sem ser esses trades, eu acho que talvez um trade aí que vai demorar mais alguns dias pode ser interessante para ficar de olho. Uma coisa que eu tô reparando aqui nesse exato momento, nosso long short ratio subindo, inclusive chegou aí nos níveis de 2, cara. Então assim, as sardinhas ao longo dessa queda, elas estão começando a se posicionar. E esse é outro motivo pelo qual eu não comecei a entrar aqui em cima. Eu não comecei a entrar nesse suporte. E sim, vou começar a entrar mais agressivamente a partir dessa zona, né? Igual eu falei, aqui no 67 eu comprei um pouquinho, só para caso tenha feito um fundo, a gente continuar subindo, mas particularmente falando, eu acho que ainda não fizemos um fundo, tá? Porque a gente não teve um volume muito expressivo aqui, olha só, a gente teve até um volume de certa forma menor do que esse que a gente fez aqui ao longo da madrugada, né? Por volta de 00:30, e ainda assim a gente perdeu essa região. Então, caso isso aqui por um acaso venha a ser um fundo, beleza, eu já tenho uma posição em long aqui, e aí se o preço começar a subir, eu também ganho um dinheirinho em cima disso. Mas a minha principal premissa agora é justamente buscar aqui o preço, né, vir buscar uma correção um pouco maior e a gente veja uma sobrevenda um pouco mais estressada aqui no gráfico de 4 horas, que é onde muita gente vai tentar se posicionar. Para você ter uma ideia, a última sobrevenda no gráfico de 4 horas foi quando o preço bateu os 38k, que foi o nosso fundo prévio aí no gráfico semanal. Certo? Então, eu acho que é um setup interessante aí de ficar de olho nesse exato momento. Ainda falando sobre o gráfico, eu tô vendo também muita gente falar de uma cunha mais ou menos assim, ó. Dessa forma aqui. Espera aí, vamos fazer direito, né? Deixa eu ocultar toda essa bagunça que eu fiz aqui, ó. Pronto. E aí eu vou fazer um novo desenho. Eu vi muita gente falando dessa outra cunha aqui que também está rompendo, tá? E é uma cunha que poderia levar a gente a corrigir no gráfico semanal. Arthur, você acha que essa cunha aqui vai romper? Cara, na verdade ela já meio que rompeu e esse movimento tanto dessa cunha quanto da que eu tracei ontem são movimentos aí de reversão, tá? Então se você considerou essa cunha que eu tracei agora ou se você considerou a cunha que eu tracei ontem, não tem problema nenhum. Eu simplesmente analiso o que o gráfico está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, né? Ordens de compra, ordens de venda, e eu vou traçando a minha estratégia em cima disso. Referente à liquidez, liquidações. Quando a gente olha só o gráfico, né, a gente fala, putz, o preço vai voltar lá para 72 mil, porque tem muita liquidez. Mas galera, não tem, tá? A gente só tem 14 milhões de dólares de liquidez nessa região. Então foi pouca gente que shortou o Bitcoin. Eu acredito que essa queda ela está sendo forte desse jeito, justamente porque pouca gente shortou o Bitcoin. Mas ainda assim vale falar, acho que eu não vou nem puxar aqui o gráfico de 7 dias, vou puxar o gráfico de 30 dias. A gente tem ainda muita alavancagem, pessoas que possivelmente com operações em aberta, em long, mais do que em short, mesmo com toda essa queda, principalmente ali na região entre os 60 e os 58 mil dólares. Por isso, tá? Justamente por conta dessa barreira de liquidez que eu acho difícil que em um único movimento a gente passe direto desse fundo, porque aqui nesse fundo a gente tem uma liquidez muito grande e justamente essa liquidez aqui que o mercado ele pode frear numa queda assim direta, que é o que eu tô de olho nesse exato momento, tá? Referente às altcoins, igual eu falei, tinha algumas altcoins aí com padrões interessantes para a gente se analisar. Então, INGE é uma altcoin que está rompendo, né? Aquela possível bandeira de alta. E óbvio, quando o mercado cripto cai, as altcoins elas também vão cair, né? Então, são altcoins que têm uma perspectiva de valorização muito grande. Sim, se a gente traçar aqui projeções de rompimento de bandeira de alta, a gente tem aqui que INGE pode se valorizar aí 200%, né? Outra moeda que a gente está de olho, Combo, que fez um cup and handle e está retestando agora novamente, ó. Tá retestando agora novamente a região de $1, que é mais ou menos o meu preço de entrada, tá, pessoal? A gente tem uma projeção aí
Até um pouquinho em cima, acho que é 1,06 que eu entrei. A gente tem uma projeção aí de 114%. Ord também, mesma coisa. A gente está testando a base daquele triângulo simétrico e o Bitcoin ele passou por várias quedas e volatilidades desde o dia 27 de dezembro e Ord não sentiu. Então pode ser que Ord também continue um movimento de alta por estar fazendo um possível padrão de continuação. A RB está dentro de um triângulo simétrico, olha só, depois de uma grande alta, desde que os ETFs foram aprovados, desde antes do ETF, sem se mexer, então não está tão correlacionado com o Bitcoin. Algo está fazendo ombro, cabeça, ombro invertido. Também que se a gente projetar o alvo aqui, ó, da altura da cabeça, a gente vai ter uma possibilidade aí de valorização enorme, né? A gente pode ver algo chegar lá na casa de $1 se valorizando mais de 300%. Então essas quedas são oportunidades não só de você comprar Bitcoin, mas também comprar altcoins. Outra também que a gente está de olho é o CRV, que está com fundo duplo. Mas como eu entrei aqui no Camper Handle, o CRV, que é um fundo duplo e o Camper Handle do combo, fica praticamente eles por eles, tá? Então, qual que é a minha estratégia aqui? Eu estou aproveitando essa queda para comprar muito mais Bitcoin do que altcoins. Por quê? Porque o mercado todo está de olho no Bitcoin, é o Bitcoin que tem ETFs, é o Bitcoin que está em máxima histórica, todas as criptomoedas estão longe de bater máxima histórica. A dominância do Bitcoin nesse exato momento, com certeza, ela está operando de forma positiva, ela está subindo ao longo aí desde que os ETFs foram aprovados. Então assim, está todo mundo de olho no Bitcoin. Se a gente pegar as moedas aqui, todas contra o par Bitcoin, em sua maioria, ó, estão caindo, tá? Caindo por quê? Porque nas quedas as pessoas tendem aí a estar comprando Bitcoin e não altcoins. Então, quando eu falo, né, que eu tô comprando altcoins igual essas aqui, galera, é com tipo 3% do meu capital de dólar, 5% do meu capital de dólar. Os outros 95, 97% estão aqui, ó, Bitcoin. Então são criptomoedas ali que eu compro para se valorizar 100%, 200%, 300%. Ótimo. Aquele capital que eu coloquei vai dar uma alavancada e vai permitir com que eu compre mais Bitcoin no futuro próximo, mas não é para você encher a mão de altcoins nesse exato momento, justamente porque o mercado ele tá aqui, ó, de olho no Bitcoin, a moeda mais bullish que tem nesse exato momento para você comprar, que tem maior perspectiva de continuar alta, é justamente o Bitcoin, que é o meu principal foco, né? Então, a minha estratégia, igual eu falei, né, é ir comprando com essa queda, porque a gente está chegando aqui na sobrevenda do gráfico de 4 horas. Já fiz uma compra aqui no 67k, tô com uma ordem aqui no 65.500, inclusive essa queda aqui pegou a minha ordem de 67 e quase pegou a minha ordem aqui do 65.500. Tô com uma outra mais aqui embaixo, né, perto do 62, porque se a gente abaixar do 64, a gente só vai ter suporte no 60. Então, entrar nesse meio do caminho, de acordo com a minha estratégia, eu acho seguro essa distância, porque aqui é uma região sem suporte. Então, assim, a gente pode ter aquela cascata de liquidação e segurar próximo ao 60. Então, eu preferi deixar uma ordem um pouquinho antes. E guardei o grosso do meu capital de trade justamente para fazer algumas compras aqui nessa região. Por quê? Igual eu falei, mais uma vez explicando, tá? Eu acho pouco provável que de uma vez o preço venha a buscar uma queda e passe aqui dos 58, 59. A probabilidade da gente ver uma retração, ver um topo descendente, por exemplo, no diário, para estar aí acabando de romper esses 60k, 58, é relativamente maior do que a probabilidade do mercado simplesmente cair. E se ele cair, cara, aí que eu fico mais feliz mesmo, porque aí que eu tô com muito capital, inclusive capital para aumentar o meu hold, que eu vou querer comprar abaixo dos 58 mil dólares, e aí que eu fico feliz mesmo. Aí eu não tô nem aí para as minhas operações de trade, eu vou tentar aumentar o máximo de hold que eu tenho, porque a gente está praticamente 30 dias do halving, a gente sabe que ao longo dos próximos meses os mineradores eles vão segurar os bitcoins, então vai parar de chegar bitcoin no mercado. As gestoras elas já estão comprando muito bitcoin nesse exato momento, está acabando o bitcoin dentro das corretoras. Então, fundamentalmente falando, se o bitcoin chegar aqui abaixo dos 58 mil dólares, é uma excelente oportunidade, tá? Então, capital de trade 30% do que eu tenho em dólar, 70% eu vou usar para encher meu rabo de Bitcoin nesse exato momento, caso a gente perca aqui e comece a corrigir no semanal e quem sabe até no mensal.
Essa é a minha estratégia para esse exato momento. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de criar a sua conta na BingX, que é a corretora que permite que você opere sem utilizar o KYC. Então o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? E dia 15 começando aí a abrir a questão de reporte da Receita Federal. Então para você não ter dor de cabeça, não ter problema, não ter questão de corretora reportar suas operações, os seus trades, igual várias estão fazendo, Binance está fazendo, qualquer uma que tem escritório no Brasil, ó, OKX, eu acho que a Coinbase está vindo também, a Bybit está com uma equipe muito grande no Brasil. Então, assim, eu acho que está tudo reportando, tá? A BingX não tem isso, ela não tem escritório no Brasil, ela não permite nem que você faça Pix para lá, né? Você tem que depositar cripto mesmo, ou então comprar através de uma outra corretora e fazer um envio. E, inclusive, se você quiser um vídeo meu ensinando a operar na BingX, depositando dinheiro lá e operando sem KYC, me fala aqui embaixo nos comentários que eu vou preparar um vídeo especial. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!